Tu prefere as falhas de uma pessoa real ou a perfeição de uma pessoa que não existe? Eu quero te deixar essa pergunta aqui no começo desse vídeo para a gente poder conversar e avançar um pouquinho sobre um assunto que é muito comum e que a gente depara diariamente na atuação clínica, que é o sentimento de culpa. Aquele sentimento que muitas vezes faz a pessoa se sentir falhando, se sentir em dívida. E eu quero trazer um pouquinho, refletir um pouquinho sobre tudo isso. Porque primeiro, para a gente contextualizar, é importante eu destacar o seguinte. Existem várias formas e vários mecanismos de defesa. E o que são esses mecanismos de defesa? Esses mecanismos de defesa são atitudes, comportamentos, pensamentos que a gente acaba criando para fugir de questões que são nossas e que são difíceis de serem admitidas, são difíceis de serem confrontadas, são difíceis de serem trabalhadas, elaboradas. E aí a gente pega a pergunta que eu fiz no começo do vídeo como exemplo. Existem muitas pessoas que se cobram em excesso. Ou seja, elas têm esse sentimento de culpa. As pessoas acham que tem que estar o tempo todo dando conta de tudo. Elas têm que estar bem no seu trabalho, elas têm que estar dando conta da sua casa, elas têm que estar dando conta da sua relação, elas têm que estar dando conta ali da atenção aos seus amigos, à sua família. Elas têm que estar dando conta de tudo. E como isso é humanamente impossível, elas acabam se vendo muito culpadas por estarem, na visão delas, falhando. E aí o que acaba acontecendo? Isso é algo difícil de ser admitido e de ser encarado. Será que alguém chega por livre e espontânea vontade reconhecendo isso, sem que seja algo doloroso? Não. É difícil de reconhecer e admitir isso. Então, para fugir, entre aspas, para negar isso, o que a pessoa faz? A pessoa vai tentar, de alguma forma, projetar isso, através de alguma atitude, de algum comportamento, sobre os ombros de alguém, ou sobre os ombros de outras pessoas. Então, a projeção, que é o que eu estou trazendo aqui, é um dos tantos mecanismos de defesa que a gente cria, de uma forma muitas vezes inconsciente, para fugir, para negar situações que são nossas e que são difíceis de serem encaradas. A culpa é uma delas. E aí, nesse exemplo, o que acaba acontecendo? Aquela pessoa que se cobra em excesso, que acha que tem que estar dando conta de tudo o tempo todo, ela vai fazer o quê? Ela vai negar isso e vai começar a cobrar dos outros. E ela vai começar a cobrar das pessoas que estão à sua volta. Então ela vai cobrar do seu marido, vai cobrar da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, vai cobrar da sua família, vai cobrar dos seus colegas de trabalho, vai cobrar dos seus amigos, vai cobrar das pessoas que ela só conhece. Ela vai começar a cobrar, exigir dessas pessoas. E aí, por mais que essas pessoas se doem, por mais que essas pessoas se entreguem, nunca vai estar sendo bom o suficiente. A pessoa sempre vai ter uma frustração e vai entender que não está sendo bom o suficiente. Então é por isso que eu deixei aquela pergunta no começo do vídeo. Se tu que está me assistindo prefere as falhas de uma pessoa real ou a perfeição de uma pessoa que não existe? Porque muitas vezes a pessoa que está buscando essa perfeição é uma pessoa que não sabe lidar com a sua própria imperfeição. E é aí que está o ponto-chave. A pessoa que não encara bem a sua própria limitação, a sua própria vulnerabilidade, como que ela vai aceitar isso do lado de fora? Se ela não está aceitando dentro, como que ela vai aceitar do lado de fora? Então ela vai utilizar isso que a gente chama de projeção. Então quando a pessoa se cobra em excesso, é bem provável que ela carregue a algum nível inconsciente esse sentimento de culpa. E aí a pessoa vai precisar reconhecer isso. Mas mais do que reconhecer, né, gente? A gente precisa pensar o seguinte, reconhecer
qualquer situação da nossa vida é super importante. O reconhecimento é o primeiro passo, ele é primordial. Mas só o reconhecimento não adianta. Porque vamos tentar pensar numa outra situação. Vamos pensar que eu esteja acima do meu peso. Aí eu chego em casa, me olho no espelho e reconheço que eu estou acima do peso. É importante, ok. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer para então não estar mais acima do meu peso? Da mesma forma, eu reconheço que o hábito de fumar é prejudicial a mim, é prejudicial à minha saúde. Mas o que eu vou fazer então para parar de fumar? Eu reconheço que eu preciso passar mais tempo de qualidade ao lado da minha família. Eu reconheço que eu preciso dar mais atenção ao meu marido, à minha esposa. Eu reconheço que eu preciso ser mais paciente com meus filhos. Mas e aí? O que eu estou disposto a fazer para tornar isso viável? Só o reconhecimento não vale. O reconhecimento ele precisa necessariamente vir acompanhado de algum movimento. Porque senão, seria até preferível, né? E eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui, mas seria até preferível que a pessoa não reconhecesse. Porque se é para reconhecer e não fazer nada, então é preferível não reconhecer. Então, voltando ao contexto anterior da culpa, a pessoa precisa reconhecer que isso é algo dela. Ela precisa reconhecer que a maneira com que ela encara a própria vida, a maneira com que ela se cobra, com que ela se exige, não é algo saudável. E aí, a partir desse reconhecimento, ela vai para um processo individualizado. É isso, por exemplo, que a gente faz dentro do processo terapêutico, é um processo individualizado. E ela vai analisar dentro da sua própria história, das suas circunstâncias, o porquê de tudo aquilo. Então, ela vai começar a investigar as raízes, as causas. Ela vai começar a investigar por quê, qual foi a maneira como ela foi criada, quais foram os exemplos que ela teve. Muitas vezes é como se ela estivesse fazendo uma troca de óculos, para quem usa óculos, obviamente, né? A pessoa vai tirar uns óculos que já estão antigos, embaçados e que já não permitem mais com que ela veja mais, com que ela veja bem. E ela vai substituir por óculos mais novos, mais modernos, que permitem com que ela veja com qualidade. Então ela vai ter que mudar essa percepção com relação à própria história. E ela vai buscando essas causas, vai buscando essas raízes, que muitas vezes, como eu falei antes, estão a um nível inconsciente. Mas eu só quero que vocês entendam que muitas vezes aquela pessoa que cobra dos outros, ela cobra muito mais de si mesma. E aí, se vocês se identificam com esse exemplo, vocês precisam reconhecer e, mais do que reconhecer, buscar fazer algo a respeito disso. Buscar trabalhar isso. A projeção que eu estou aqui trazendo para vocês nesse vídeo é algo que a gente pode dar inúmeros exemplos. Querem ver pegar um outro exemplo? Vamos pegar uma pessoa que é excessivamente ciumenta. Sabe aquela pessoa que tem que estar o tempo todo fiscalizando, controlando, que tem que estar gerenciando a vida do seu parceiro ou da sua parceira para se sentir segura? É um ciúme excessivo, é um ciúme que passa do ponto, que já não é saudável. A gente precisaria, claro, investigar pessoa por pessoa, mas se a gente for pegar uma amostragem grande de pessoas, a gente vai observar que o ciúme, via de regra, ele é fruto de uma insegurança. Ou seja, a pessoa ciumenta, ela é uma pessoa que não vê valor em si. Ela não é segura de si. Ela não tem uma autoestima elevada. Ela não tem uma autoconfiança. Ela não tem um senso de amor próprio aguçado. Só que como isso é muito difícil de admitir, porque quem é que vai chegar de uma maneira tranquila, feliz, confortável, chegando, seja para um amigo, para um familiar ou para um profissional, dizendo tudo isso? Quem é que vai chegar dizendo assim, eu não me amo, eu não gosto daquilo que eu sou, eu não me acho atraente, eu não me acho envolvente, eu não me acho bonito, eu não me acho inteligente? Quem é que vai chegar falando isso? A pessoa não faz.
Então, como é desconfortável ter que admitir, aceitar isso, o que acaba acontecendo? A pessoa cria, através desse mecanismo de defesa chamado projeção, cria comportamentos, cria atitudes para fugir disso, para não ter que encarar isso. E aí, de que forma ela vai construir isso? Ela vai construir através do ciúme. E aí é muito provável que essa pessoa vai conviver com outras pessoas que passam pela mesma situação, que também não vão atrás, que também não buscam fazer nada a respeito disso, que também acabam sendo ciumentas, e aquela pessoa gera uma falsa sensação de estar no caminho certo, porque ela pensa assim, isso não é uma coisa só minha, isso é uma coisa também dos outros. Então, é uma questão dela, que muitas vezes está a um nível inconsciente, que ela precisaria resolver. Até porque daqui a pouco a pessoa que está sendo alvo do seu ciúme vai cansar e vai sair. Vai sair daquele relacionamento, daquela relação. Então, acima de tudo, a gente precisa reconhecer aquilo que é nosso. Porque a partir do momento que a gente não reconhece as questões que são nossas, que são inconscientes, a gente passa a projetar esse peso que é nosso sobre o mundo, através de comportamentos que são prejudiciais aos outros, mas também a nós. Também a nós, porque uma pessoa, por exemplo, que se culpa muito, como eu falei lá no começo, uma pessoa que se cobra em excesso, é uma pessoa que vive em estado de ansiedade, que vive em estado de tensão, que não se permite ter um momento de paz, de lazer, de descanso, porque ela acha que tem que estar sempre dando conta de tudo. Ela tem que estar sempre em movimento. Ela tem que estar sempre produzindo. E isso tem ligação com a própria história da pessoa. Então ela precisa buscar entender isso, buscar fazer algo a respeito disso, para do ponto de vista emocional, quando a gente fala em adquirir maior consciência emocional, é justamente a gente entender o que está no nosso lado inconsciente e buscar trazer para o lado da consciência. Porque é nesse trabalho, que não é algo simples, não é algo confortável, mas é algo eficaz e positivo, é através desse trabalho que a gente vai modificando aquilo que nos machuca e aquilo que machuca os outros. Porque no fundo a pessoa não quer viver naquele estado de tensão, com aquela extrema ansiedade, não quer se ver falhando, não quer se sentir culpada. Então ela precisa fazer algo a respeito disso, para não ficar rodando, andando em círculos. E aí está diretamente relacionado à pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Você prefere as falhas de alguém real ou a perfeição de alguém que não existe? Quando a gente começa a buscar perfeição nas pessoas, é porque a gente não está sabendo lidar com a nossa própria imperfeição. Então a gente precisa se aceitar mais, aceitar a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, porque somente dessa forma, se libertando, dissipando um pouco essa culpa, que muitas vezes é inconsciente, que a gente vai passar a construir uma relação melhor com a gente mesmo e projetar isso para uma relação com os outros. Então, mais uma vez eu deixo a pergunta aqui para ti. Prefere as falhas de uma pessoa real ou a perfeição de uma pessoa que não existe?